Na disputa eleitoral deste ano, também tem candidatos que concorrem ao Senado Federal por Mato Grosso. A disputa deve ser acirrada, já que, diferentemente das eleições de 2010, apenas um candidato será eleito para representar o estado de Mato Grosso no Congresso Nacional. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com o analista político Vinícius Araújo. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia aos colegas aqui do estúdio e os espectadores da TV Gazeta. Quantos candidatos nós temos ao Senado disputando o voto esse ano aqui em Mato Grosso? Então, são 5 candidaturas, né? O atual senador Jaime Campos, que busca a sua reeleição, o deputado federal Wellington Fagundes, o presidente da FAMATO, Rui Prado, o Amorésio, né, que está na chapa do Muvuca, e o Gilberto Lopes, né, que está na chapa do PSOL, né, do Zé Roberto. O mandato de senador, diferente dos outros cargos em disputa esse ano, é um tempo maior. O senador, pela Constituição Federal, tem um mandato de 8 anos, né? Então, quem foi eleito agora vai ter um mandato de 2015 até 2022. E, diferentemente também dos outros cargos, a gente faz um rodízio no Senado, sempre alternando. Acabamos de falar aí, em 2010 foram eleitos 2 senadores, agora um. Por que há essa alternância de 4 em 4 anos, apesar do mandato de 8 anos para senador? Boa pergunta, que o Senado nunca renova totalmente, que eram 2 vagas. A Constituição de 1946 criou essa terceira vaga e houve uma eleição extemporânea para essa terceira vaga. Então, desde então, renovam as 2 vagas originais, que vigoravam até 46, e a outra vaga renova em separado. Então, são 2 vagas numa eleição, uma vaga na outra eleição. E isso como que é tratado em Brasília, no Senado Federal, diferente da Câmara, que a cada 4 anos pode haver uma renovação. E também nos parlamentos estaduais, como também nas câmaras de vereadores. Como que isso se dá, quer dizer, no Senado Federal, alternando sempre 2/3 ou 1/3? O conceito que está por trás é que o Senado é a Câmara Alta, aquela Câmara de anciãos, né? Tanto que tem um limite de idade maior, que é 35 anos, né? E é aquela Câmara que estabiliza a República mesmo, né? Que em geral são ex-governadores, ex-ministros. Então o conceito é que ela não renove 100% para que você tenha um conselho mais estável, né? Fala-se muito que o Senado, ele representa os estados. É diferente da Câmara Federal, dos deputados federais. Exemplifique isso aí para a gente. Porque o Brasil é um estado federativo, é uma federação. Então, e é bicameral, são 2 câmaras, né? O Senado Federal representa os estados. Por isso que são 3 senadores para cada estado. Então, das 27 unidades da federação, 26 estados mais o DF, né, do Distrito Federal, cada uma delas tem os mesmos 3 senadores. Então, Mato Grosso tem 3 senadores, assim como o Acre, como Paraíba, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, etc. Já na Câmara dos Deputados, representa a população de forma direta. Então, as bancadas são variáveis. Mínimo 8, que é o nosso caso aqui são 8 deputados federais, e máximo 70 deputados federais, que é o Estado de São Paulo. Poderíamos dizer que em nível de Senado Federal, a representatividade do Brasil, das regiões brasileiras, ela é mais igualitária, mais justa, ou seja, o peso dos senadores de Mato Grosso tem o mesmo peso em relação aos outros estados e o Distrito Federal? Podemos dizer isso? Em termos de disputa, às vezes por uma lei, por uma verba, por defender os interesses do próprio estado? O objetivo é exatamente equalizar, né? Você tem uma representação mais equalizada. Como eu falei, na Câmara dos Deputados, 8 deputados para Mato Grosso e 70 para São Paulo. É quase 10 vezes mais que São Paulo tem. Já no Senado são 3 senadores, né? Então o objetivo é ter um equilíbrio, porque o Senado é tido como uma casa da federação. Tem uma série de matérias relativas à federação que são prerrogativa do Senado Federal. Agora, apesar da gente ter esse ano apenas, cada estado brasileiro esse ano vai eleger um senador, isso. Nós temos, na verdade, a eleição de 3 pessoas, de 3 políticos, né? Porque é o senador e mais 2 suplentes. Explique isso aí pra gente. O senador, pela Constituição, hoje ele tem direito a ter 2 suplentes. Em caso de renúncia ou de afastamento por qualquer razão, assume o primeiro suplente. E se o primeiro suplente também tiver que sair, assume o segundo suplente. Então, o eleitor hoje, quando vota no senador, ele está votando também no seu primeiro e no seu segundo suplente. Hoje existe a obrigatoriedade de, na urna, quando o eleitor digita na urna eletrônica o número daquele senador, aparece na tela também o primeiro suplente e o segundo suplente, para que o eleitor saiba em quem ele está votando. Então, quer dizer que da mesma forma quando a gente vota, por exemplo, para presidente da República, e tem um vice, para governador tem um vice, para prefeito tem um vice, para senador tem 2 suplentes. A gente está votando, na verdade, em 3 políticos ali, não em um só. Exatamente. Diferente da Câmara dos Deputados, em que o suplente é o segundo mais bem votado, é o próximo, né? Mais bem votado daquela coligação ali. Né? No Senado, não. Aquele senador já indica 2 suplentes que são eleitos junto com ele. Analisando essas 5 candidaturas aqui ao Senado por Mato Grosso, qual que é a sua análise nesse início de campanha eleitoral? Olha, eu acho que tende a polarizar realmente entre o atual senador Jaime Campos e o Wellington Fagundes.
o deputado Wellington Fagundes. Embora o Rui Prado venha com força, venha com a candidatura do deputado Riva, né, como candidato a governador, mas ele ainda não tem a inserção política, né, porque é o primeiro cargo eletivo que ele vai disputar. Ele vinha se articulando, na verdade, para ser candidato a deputado federal, na vaga do deputado Homero, que acabou falecendo na legislatura passada e também teve a mesma trajetória dele de presidente da FAMATO, etc. Mas acho que ele ainda não tem a articulação política que o senador Jaime tem e que o Wellington Fagundes tem. Então, vai ser uma eleição muito embolada, eu acho, muito imprevisível, assim como a de governador. É difícil ter um prognóstico neste momento de quem poderá ser o eleito, mas eu acho que a tendência mais forte é que fique entre Jaime Campos e o Wellington Fagundes. E as outras duas candidaturas, do Amorésio, vinculado aí à candidatura do PHS, do candidato ao governo Muvuca, e o Gilberto Lopes, também vinculado aí à candidatura do PSOL? O PSOL é um partido ideológico, né? Um partido que tem colocado candidaturas desde 2006. Eles estão indo já para a sua quinta candidatura, quinta eleição, na verdade para estabelecer uma identidade, uma marca, criar vínculo com o eleitorado. Agora, com essa conformação de 3 candidatos muito interiorizados, tanto o Jaime, quanto o Wellington, quanto o Rui Prado, são candidatos com fortes bases no interior do Estado e com perfil ideológico muito mais conservador. Tende a favorecer uma candidatura aqui em Cuiabá, Várzea Grande e em Rondonópolis, nesse eleitorado mais crítico, né? Então, talvez o candidato do PSOL tenha um crescimento. Vamos lembrar que o procurador Mauro, em Cuiabá, ele foi o terceiro mais bem votado na eleição passada. Ele só ficou abaixo do senador Pedro Táxi, que ganhou em Cuiabá, e do senador Blairo Maggi. Então, o candidato do PSOL, ou talvez o Amorésio, dependendo de como as campanhas forem conduzidas, né, o PSOL leva vantagem porque já tem uma identidade diante do eleitor, eles podem ter um crescimento eleitoral, sobretudo nesses grandes municípios aqui da região sul do estado. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom dia. Obrigado a você, Antônio.